Shalom. Desejo Laila Tov, são 20 horas e 21 minutos, né? E vamos iniciar agora então com a gravação do estudo de hoje, cujo tema é pecado. Na verdade eu tinha anunciado que nós iríamos estar estudando um outro tema, né? Mas eu já escrevi bastante sobre o outro tema, mas eu vou ter que pesquisar bastante. Então esse tema vai ficar para a semana que vem. E hoje nós vamos falar sobre o pecado e provavelmente teremos uma segunda parte. Façamos uma oração então ao nosso Pai eterno, poderoso, Criador, para que esteja conosco por intermédio do seu Santo Espírito enquanto falamos a respeito do pecado, para que possa nos dar as palavras corretas, que sejam inteligíveis, que todos possam entender o recado, que nos dê da sua luz para que possamos dizer coisas que sejam realmente claras, né, para todos, para que assim muitos deixem de errar e muitos possam, né, vir a receber o galardão da vida eterna, assim como a herança e as promessas. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. Pecado é o nome do nosso estudo de hoje, ok? Eu não vou mandar a apostila ainda hoje, porque ele tem mais partes e eu quero mandar ali inteiro. Por enquanto eu fiz um esboço, né, apenas para poder estar fazendo o programa, ok? Bom, nós temos... Antes de mais nada, eu quero deixar claro que pecado é iniquidade. E que iniquidade é justamente praticar aquelas coisas que são contrárias à lei de Yahu, contida na Torá. Então, nós temos observado que quase a totalidade dos religiosos, né, se sentem atrapalhados, né, sem poder vencer. E sem conseguir, né, crescer nas áreas mais fracas, né, do seu próprio ser, nas suas faltas e pecados. Isso é geral, né? As pessoas podem até nem comentar sobre isso, mas é visível, né? Porque nós sabemos que não existe como nós vencermos o pecado. Não existe como nós crescermos, né, nas nossas áreas fracas ou falhas, né? Então, acaba acontecendo o quê? Nós vemos as pessoas, ao invés de vencer os seus problemas, né, a maioria sendo vencida por eles. Mas isso não deveria ser assim. E nem tem que ser assim. Né? Você pode vencer. E é sobre isso que nós vamos estar falando, né? Porque uma coisa é você poder fazer uma coisa, outra coisa é o que é necessário para que isso seja feito. E nós vamos estar falando justamente sobre o que é necessário para que isso seja feito. Observe, meus irmãos, durante mais de 30 anos, né, eu pastoreei, né, há muitos, em várias denominações, né, que queriam seguir o caminho de Deus. Isso lá na cristandade, né? Muita gente eu observei lutando contra os desígnios da carne e as tentações de Satã, né? E de seu mundo. Lutando assim até a exaustão. Mas não sobraram muitos, né? Para contar a história. Porque quase que a totalidade caiu. Vamos ver o que Yahushua disse, né, para os seus emissários, né? Ele disse o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. Então observem,
nessas palavras de Hamashia nós já vemos o motivo pelo qual as pessoas às vezes lutam até o cansaço extremo para tentar manter uma conduta, né, de acordo com aquilo que elas vão aprendendo, mas acabam desistindo, acabam caindo, acabam mudando, saindo, enfim, deixando para lá e achando que não são, né, capacitadas para isso. O que não é uma mentira. Ninguém é capacitado para andar no caminho certo. Quando o Mashiach diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, ele não está dizendo: não entre pela porta larga. Ele está dizendo que a maioria entra pela porta larga. Por quê? Porque é espaçoso o caminho, quer dizer, não traz, vamos dizer assim, dores, não traz nenhum esforço. Percebe? As pessoas não querem sair, né, do seu lugar comum, as pessoas não querem deixar de lado o seu ponto, né, de onde estão. Elas querem prosseguir vivendo a vida mundana. Quando eu digo mundana, eu digo deste mundo, né, com aquilo tudo que ela oferece. E ao mesmo tempo elas querem ser servos de quem elas nem conhecem. E o Mashiach nos diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. Na verdade, ninguém encontra. Aqueles que chegam a essa porta apertada e ao caminho apertado, eles são encontrados. Porque nada do que fazemos nessa estrada, nesse caminho apertado, é louvor para nós. Muito pelo contrário. Quanto mais deixarmos de seguir aquilo que nós achamos, mais próximos estaremos de conseguir achar essa porta, né? Esse texto, Yahushua, né, está em Mateus, né, capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, obviamente, esse texto nos diz que a maioria busca o caminho fácil, o caminho espaçoso, ou seja, eles não aguardam o chamado, são oferecidos e caminham por suas próprias pernas. Observe que a cada dia surgem práticas, né? Isso eu não digo a cada dia a partir de hoje ou a partir de ontem. Isso eu digo desde que o mundo é mundo. Surgem práticas diferentes, né, religiosas, para que as pessoas se sintam, vamos dizer assim, resguardadas por uma entidade superior, divina, e possam continuar a praticar aquilo que já praticavam no mundo. Posso continuar caminhando da forma que acho que é melhor. Posso continuar obedecendo a si próprio e não ao nosso Pai. E caminham pelas suas próprias pernas. E por causa disso, né, eles estacionam à beira do caminho. Ou acabam até retornando, né, por não receberem ajuda divina para prosseguirem. Hamashia diz outra coisa. Ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nós encontramos em Aruanã, João, capítulo 16, versículo 33. Observe, quando ele diz, para que em mim tenhais paz, ou ainda quando diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração nem se atemorize, que João escreveu no capítulo 14, versículo 27 do seu livro, né?
Nisso ele está englobando o poder do espírito de Yahu e o próprio Yahu a nos levar pelas mãos. O que nos torna, então, capazes de vencer o mundo e o seu pecado. Pois como ele mesmo, Yahushua deixou claro, ele diz assim, lá em Mateus 19, 26. Olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Yahu tudo é possível. Quer dizer, mais claro do que isso, impossível. Não é possível ao homem natural se chegar a Yahu, e nem é possível ao homem natural encontrar a porta estreita e muito menos caminhar pelo caminho apertado. Então vencer é muito difícil, dificultoso, porque a pessoa que envereda por esse caminho é uma vida de batalha. E a maioria das pessoas busca justamente o contrário. Elas querem as facilidades que o mundo traz e não batalhar contra o mundo. Agora, se você é um daqueles que recebeu o chamado e a eleição, aí sim é possível, você pode vencer. Se você realmente é um servo obediente em tudo, você pode vencer. Mas se não é, como disse o Mashiach, ao homem é impossível. Então nós temos que observar o seguinte, que as pessoas deste mundo estão caminhando sem rumo, completamente ignorantes, sobre o grande propósito de Yahu para o seu povo. Ele está preparando uma equipe, para se qualificar, para fazerem parte do seu governo sobre toda a terra, que iniciará no retorno de seu Mashiach Yahushua. Nós temos que entender que nós temos que seguir o padrão da palavra de Yahu. As escrituras estão cheias de relatos, dos principais servos de Yahu, batalhando para vencer o pecado. Em quase todos os casos, eles tiveram que aprender em meio a muitas dificuldades. Em algumas ocasiões, por intermédio de dolorosas lições. Quando examinamos coletivamente a vida de Moshe, David, Samuel, Kefa, Shaul e o próprio Yahushua e quantos outros, nós vemos que lutaram com todas as classes de problemas conhecidos pelos homens. Isso é algo que ocorreu na vida de todos eles. Isso é uma coisa incomum que eles têm. Essa batalha, contra todas as classes de problemas conhecidas pelos homens. Eles batalharam contra o pecado, enfermidade, debilidade, faltas, tentações, atrações da carne, enfim. David lutou contra pecados e más atitudes e os venceu. Moshe carecia de fé e confiança e tinha um temperamento forte, que teve que vencer. Mas ambos, tanto David quanto Moshe, terão uma grande posição no reino de Yahu. Também Job, Jó, e Eliarro, Elias, lutaram contra o desalento e a depressão, até o ponto de quererem morrer. Porém, esses homens perduraram. Eles venceram. Eles eliminaram seus problemas ao invés de que estes os eliminassem. Aí está a questão. Nós não podemos ser eliminados pelos nossos problemas, mas sim nós temos que eliminar os problemas. Esses homens foram ativamente treinados por Yahu, e tiveram que vencer a Hassatã, as tentações deste mundo e as atrações da carne. Um servo é aquele que permite, a Yahu que o modele, para que possa vencer
os seus problemas, as debilidades, os pecados, as más atitudes, ao invés de ser derrotado por eles. Para aquele que for vencedor, né? Nós vemos por meio da escrita do emissário Yahuanã, João, né? Yahushua nos dizendo, lá em Apocalipse 2, 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai Ehu. Percebe? E Yahushua, em suas instruções ao povo de Laodiceia, né, ele inclui o seguinte, em Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Percebe? Então, esses versículos, né, ilustram a Yahushua restabelecendo o governo de Yahu sobre todas as nações da terra. Os verdadeiros servos receberão verdadeiro poder, né, para ajudá-lo a reger e a ensinar as nações da terra. Mas é claro, antes terão que vencer. Nós temos que entender que os servos verdadeiros são aqueles que têm como exemplo a Yahushua HaMashiach. Kefa, na sua primeira carta, 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: porque para isso sois chamados, pois também Yahushua HaMashiach padeceu, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então aqui nós vemos que todos que foram servos, de uma forma ou de outra, padeceram. Porque não existe como acontecer a transformação, acontecer o renascimento, se não houver a oposição àquilo que somos. E sofrermos oposição àquilo que somos gera sofrimento. Aí surge uma pergunta, né? Então qual é o padrão que a Yahushua se enquadrou para que nós possamos seguir esse padrão? Porque ele se enquadrou a um padrão e ele diz, eu venci o mundo. Então qual é o padrão que nós temos que seguir, nos enquadrar, para que possamos também vencer o mundo? Nós vemos que, como referência à sua própria luta, né, para permanecer livre do pecado e perfeito em caráter, né, Yahushua disse o seguinte, lá em Yahuanã, João 16:33. Ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele está dando a dica. Ele está dizendo que nós temos que seguir os passos dele. Agir como ele agiu. Ele sempre disse, as palavras que eu digo não são minhas, são de meu Pai. Então nós não podemos viver de acordo com a nossa vontade, de acordo com as nossas ideias, de acordo com aquilo que nós pensamos, mas sim de acordo com aquilo que o Pai já deixou predeterminado, que é o que ele fez. E Yahushua havia vencido a ambos, né? O mundo e o seu príncipe, Hassatã. Como que nós sabemos que Hassatã é o príncipe do mundo? Shaul deixou escrito isso em sua segunda carta a Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos não eleitos, para que lhes não resplandeça a luz da palavra, pela qual foi glorificado o Mashiach, tornando-o a imagem de Yahu.
Lembre-se, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Yahu. E o próprio Mashiach, em João 14:30, ele diz o seguinte: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então aí nós vemos que o governo deste mundo, o poder que rege este mundo, a humanidade, nada tem a ver com Yahu, nada tem a ver com o seu Mashiach, porque é o poder do mal. E Yahushua, ao vencer, ele se qualificou para reger o reino de Yahu por 1000 anos. Assim como ele também qualificou-se para substituir a Satanás como príncipe deste mundo. Nós temos que permitir, assim como ele permitiu, que o Pai faça o mesmo por nós. Que o Pai nos livre do mal. Que o Pai nos livre do pecado. Que o Pai nos torne novas criaturas. Que o Pai coloque dentro de nossa mente, nosso corpo, nosso coração, nosso sentimento, de tudo, por intermédio do seu Santo Espírito, o certo, o correto, e elimine o mal. Observem, nunca se poderia dar tão grandioso e enorme poder para governar, né, a pessoas que não fossem preparadas, que não tenham se qualificado de forma apropriada. Yahu não dará autoridade a pessoas que se rebelaram e foram seguir a Hasatan. Os servos de Yahu devem usar a vida para desenvolver o caráter de Yahu, tornar-se a sua imagem e semelhança, que é tão necessário para aqueles que têm posições de grande autoridade. E para isso deve aprender a ser obedientes em tudo às vontades e leis de Yahu. Observe, uma das coisas que nós, seres humanos, mais temos é a experiência com o pecado. Você deve entender isso, porque você tem tido prática em ceder à carne e ao caminho de Hasatan por toda a sua vida. Então, você provavelmente já deva ter se transformado em um mestre nisso. Um mestre em ser pecador. Pode crer nisso. Enquanto você tratar de vencer e resistir às atrações que trabalham dentro de você, você descobrirá que os padrões de má conduta são de natureza secundária para você. Para você, tudo vai ser secundário. Muito mais do que você imagina. Se você se examinar, descobrirá que a sua natureza, a natureza humana, ela consiste de vaidade, ciúmes, cobiça, avaria, sentimentos, ressentimentos, aliás, inveja, ódio, ira, orgulho, rebelião, necessidades, enganos e hostilidade a Yahu. E é isso que todo ser humano pratica. E é isso que você tem praticado, provavelmente por toda a sua vida. Então vencer não lhe será possível. E mesmo que seja chamado e eleito, não será fácil. Nem é uma coisa que vai acontecer rapidamente, no piscar de olhos. Será uma vida longa, de grandes batalhas contra muitas coisas já estabelecidas em você, atitudes, enfim, vícios. E uma velha forma de viver que o servo deve rejeitar e abandonar. E isso não é fácil. Mesmo com a ajuda de Yahu, isso leva tempo. Porque ele mesmo não faz isso num piscar de olhos, porque ele sabe que para que nós possamos realmente aprender, para que nós possamos
realmente saber do que se trata, nós temos que sentir as coisas acontecendo. Aquele que anda pelo caminho de Yahu se esforça em controlar-se e reter-se pelo que a palavra de Yahu e seu Espírito de Santidade o instrui. Ele irá exercitar-se em tudo o que Hu lhe diga que tem que fazer. Quando Hu lhe dá instruções para fazer algo, ele trata de fazer rapidinho. Quando Hu dá instruções de não fazer algo, ele simplesmente não faz. Aprender a fazer isso levará o resto do tempo em que viver, meus filhos. Mas lembre-se, foi para desenvolver esse caráter que você nasceu. Sua obrigação é a de despojar-se, né? Da atração carnal e da natureza humana. E de revestir-se, né, do caráter de Yahu, esboçado na vida de Yahushua HaMashiach. Shaul nos escreve na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 8 a 13. Ele diz assim: Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas onde todos serão ensinados por Yahu. Revesti-vos, pois, como eleitos de Yahu, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Yahu vos perdoou, assim fazei vós também. Eu sei, meus irmãos, isso não é fácil. Mas nós teremos uma ajuda total, porque para nós ser impossível, nós teremos ajuda total de Yahu, ajuda total do seu Santo Espírito, ajuda total da sua Santa Palavra. Mas nós temos que lembrar sempre que a recompensa é grande. E com certeza Yahu lhe ensina as coisas, e pelo fato de lhe ensinar, ele o fará executar. Observem, Yahu só um segundinho, meus irmãos. Observe, Yahu, ele olha para a intenção do seu coração. Não para aquilo que você fala ou para aquilo que você faz. Ele olha para o seu coração. Ele é o único que conhece o seu coração. E sua motivação e desejos é o que é importante para ele. Ele quer saber se depois de você ter pecado, se você se arrepende. E se determina a esforçar-se para ter um comportamento melhor a cada dia. Ele entende as tentações que nos acusam muito mais que nós mesmos. Ele entende, né? Ele observa para ver se nós estaremos sóbrios e alertas enquanto retirarmos o pecado de nossas vidas. Cairemos nós sem nos darmos conta da forma em que caminhamos em outros tempos? Será? Trataremos de vencer somente com a nossa força e energia humana? Então já somos perdedores. Nós temos que entender o que é o poder de Yahu na conversão
de um servo. Porque o servo verdadeiro é guiado pelo Espírito Santo de Yahweh. Este nos enche quando nos arrependemos. É esse espírito em uma mente convertida o que dá habilidade para se ter força e mudar o que é a energia humana sozinha. Aliás, perdão. E mudar o que a energia humana sozinha não pode mudar. Shaul, em 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: porque Yahweh não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A palavra grega utilizada para poder é dunamis. Ela significa um milagroso poder especial ou força. Então, na sua conversão já lhe foi otorgado literalmente um verdadeiro poder. Esse poder, à medida que cresce, vai estabelecendo a retidão de Yahweh dentro do seu caráter. Você deve recorrer à força do Espírito de Yahweh. Percebe? Para que você possa vencer com triunfo. Essa é uma forma sem limites, né? E é suficiente para derrotar o pecado. Problemas ou atitudes erradas que você tenha. E também não importa o quanto grande ou difícil lhe pareça, porque você não vai fazer esse esforço. O Pai vai mudá-lo interiormente e você deixará tais práticas. Mas você não pode se equivocar. Nós não devemos desenvolver nossa própria justiça, porque isso não impressiona Yahweh. Ele as vê como trapos de imundícia. Isaías, no capítulo 64:6, diz isso claramente. Ele diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Percebem? Quer ver o que Shaul escreveu sobre a sua própria, a esperança dele mesmo, né? Como servo? Na sua carta aos Filipenses 3,9 ele diz assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, mas sim a que vem da lei, e a que vem pela fé em Yahushua HaMashiach, a saber, a justiça que vem de Yahu pela fé. Não adianta você se achar justo. Job se achava justo. Se vocês já assistiram o estudo, ou se já leram, vocês vão ver que ele era culpado. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando pensamos estar fazendo as coisas corretas, nos utilizando das formas que nós achamos certas. Nós temos que estar sempre antenados de que o que nós pensamos é o que nós pensamos, não é o que o Pai pensa. Nós temos que estar antenados de que foi dito que não existe um só justo, não existe um só bom. Então qualquer coisa que saia da nossa mente em relação à justiça, em relação à regeneração de nosso ser, com certeza será um equívoco. Nós vamos parar por aqui para que você possa pensar e refletir sobre isso. E nós continuaremos no próximo estudo falando sobre o papel da fé nisso tudo. Eu espero então que eu tenha sido bem claro, bem, sabe, que isso possa auxiliá-lo de alguma forma. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu peço ao Pai que, se você é um chamado, se você é um eleito, que Ele o ajude
a entender essas palavras da própria palavra dele. Aqui eu não disse nenhuma palavra da minha boca. Eu só disse palavras que eu retirei da palavra de Yahu. Ensinamentos que vieram da palavra de Yahu. Pensamentos que vieram da palavra de Yahu. Atitudes que aprendemos na palavra de Yahu. Portanto, se você for contra o que você escutou, você não é contra mim. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim. Eu sei que tem muita gente que é contrária ao que eu digo. Mas lembre-se, se você pegar as escrituras e acompanhar o que eu disse, você vai ver que eu não pus nenhuma palavra da minha boca. Eu posso ter explicado para se tornar mais simples. Mas basta você ler os textos que você vai... Se você é uma pessoa que tem o Espírito e foi lhe dado ver, só de ler os textos que eu cito nesse estudo, você vai chegar à conclusão do que eu disse. Então, se você não vai com a minha cara, problema seu. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora, cuidado. Cuidado, não vá confundir, não ir com a minha cara com ser contrário à vontade do Pai. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Eu desejo a todos Laila Tov. São 20 horas e 59 minutos, segundo dia de trabalho. Agora eu vou renderizar. Assim que estiver no ar, eu passarei o link. Não vou passar a apostila, porque ela está uma bagunça, ela está só escrita assim para mim poder ter feito o programa. Mas irei passá-la no final, completa. Tá? E eu desejo a todos aquilo que Yahushua desejou a todos. A paz dele. Que só é possível para aqueles que Yahu chama e o próprio Yahushua elege. Shalom, shalom, beijo na testa e no coração. Fui.